Olá, gente. Estamos chegando por aqui com mais um estudo da Palavra de Deus, falando sobre apostasia pessoal. Ou seja, a pessoa pensa que ainda é crente. Nosso texto base se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 12. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Nós vamos já trazer aqui uma um resumo dessa carta que acredite-se que o apóstolo Paulo seja o autor, quando escreve para os cristãos hebreus. Chega nesse capítulo, ele fala para ter esse cuidado, né, sobre a apostasia pessoal, porque os cristãos hebreus estavam deixando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Ou seja, eles tinham sido resgatados, tinham sido justificados, tinham sido salvos pela graça, eles tinham crido em Cristo Jesus, tinham experimentado o poder de Deus, como diz lá no capítulo 6, tinham experimentado o Espírito Santo, enfim, todos os dons celestiais eles tinham experimentado. Agora, eles estavam apostatando dessa fé, estavam voltando para o judaísmo, e o judaísmo, a gente sabe que é salvo pelas obras. Então, eles estavam decaindo na sua fé, estavam apostatando na sua fé e voltar para aí a sua antiga religião, que seria salvação pelas obras. E aí o apóstolo Paulo, instruído, inspirado pelo Senhor, ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Aqui, um alerta no capítulo 3, que fala sobre vede, irmãos, ele fala para os irmãos, não está falando para a gente lá de fora, não. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. Significa que pode haver. Vede, irmãos, que nunca haja. Quer dizer, veja que nunca haja. E daí quer dizer que pode agir. Qualquer um de vós um coração mau e infiel. Quando há um coração mau, quando há um coração infiel, essa pessoa está apartada de Deus. A apostasia no grego, quer dizer apostasia mesmo, aparece duas vezes no Novo Testamento como substantivo, em Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses 2, 3. E aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, como o verbo no grego afisteme, traduzido apartar. Então o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono. É isso que eu estava dizendo. Eles estavam abandonando a sua fé em Cristo Jesus e voltando para a sua antiga religião, a salvação pelas obras. Então, havia uma decaída, uma deserção, rebelião contra a fé, abandono da fé, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado, que seria a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Bom, como que a gente vê a questão da apostasia? Em primeiro lugar, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Uma outra oportunidade a gente vai ver um estudo aqui sobre fé e sobre graça. E sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração, a renovação pelo Espírito Santo. Então, a apostasia para essas pessoas. A gente pode conferir um texto bíblico, Lucas 8, 13, Hebreus 6, 4 e 5, que vai falar realmente sobre isso. Caíram da fé. E não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia, ela pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica, isto é, a rejeição, né, um exemplo aqui, a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos, ou de alguns deles, conforme diz 1 Timóteo 4:1,
e 2 Timóteo 4:3, e B, apostasia moral. Isto é, exemplo, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo Jesus e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Aí a gente vê textos aí como Isaías 29, versículo 13, Mateus 23, versículo 25 até 28, Romanos 6, 15 até o 23, Romanos 8, versículo 6 até o 13. Em segundo lugar, a Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. Então, o propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre a apostasia são reais. Mas a sua possibilidade, não. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui. E devemos considerá-las um alerta se quisermos alcançar a salvação final. Alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contém advertências, e eu vou citar alguns textos, como Mateus 24, versículo 4 e 5, também ali no capítulo 24, versículo 11 até o 13, o Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 até o 6, Atos 11, versículo 21 ao 23, são alguns dos textos que a gente poderia usar aqui, alguns dos muitos trechos que contêm essas advertências contra a apostasia. Então, exemplos da apostasia propriamente dita na Bíblia Sagrada se acham lá em Êxodo 32, 2 Reis 17, do versículo 7 até 23, onde fala aí que o povo deixou a Deus e começou a servir a idolatria, abandonaram a Deus e começaram a servir a Baal ou outros ídolos, né? Fizeram um bezerro lá e começaram a adorá-lo. É apostasia. Uma próxima oportunidade que a gente quer trazer aqui um estudo sobre o período do anticristo, para a gente trazer alguns comentários aqui sobre a apostasia, que segundo a Bíblia ocorrerá dentro da igreja professa nos últimos dias desta era. A igreja professa. Esse período do anticristo já começou há quase 2000 anos atrás, quando o apóstolo João já alertava, né? Cuidado, os anticristos já estão no meio de vós. Quem são esses? Vai lá, estuda a carta de João, as cartas, epístolas de João, ele vai falar quem são, estavam no nosso meio, né? Então são essas coisas que acontecem, são aqueles que se tornam contra Cristo. Terceiro lugar, os passos que levam à apostasia são: o crente, por sua falta de fé, ele deixa de levar plenamente a sério as verdades, as exortações, as advertências, as promessas e ensino da palavra de Deus. E a gente vê isso hoje. Quando a gente fala a palavra de Deus, tem muita gente que tira sarro, não leva a sério. Deixa de levar a sério as verdades, deixa de levar a sério as exortações, as advertências, as promessas de Deus, o ensino da palavra de Deus. Ela deixa de levar a sério. E a gente vê isso em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Lucas 8, 13, João 5, 44, versículo 47, João 8, 46, a gente vê esses passos que levam à apostasia. E um segundo comentário, e aqui que a gente traz, que a gente trouxe, que por falta de fé, esses crentes começam a não levar mais a sério as promessas, a palavra, os ensinos de Deus. Outra questão é quando, aqui já entramos na parte B, quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que o reino celestial de Deus. Então, o crente deixa paulatinamente, vai deixando, né, devagarzinho, de se aproximar de Deus através de Cristo. E era o que os hebreus estavam fazendo. E se, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida,
que foi que aconteceu lá na igreja de Corinto, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. E nós temos um estudo aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa TV, aonde que fala sobre a imoralidade dentro da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto aceitava, né, placentemente com aquela situação de imoralidade dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo teve que escrever essa carta e dizer, olha, disciplina esse camarada aí, né? Não como mais com ele, não se reúne, não se comunica mais com ele. Então já não ama mais a retidão, nem odeia a iniquidade. Tem muita gente que usa, né, como se fosse liberdade cristã. Por causa da dureza do seu coração, conforme a gente vê aqui em Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, versículo 13, da sua rejeição dos caminhos de Deus. Não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo, não faz mais caso, né? Ela fechou seus ouvidos, fechou seus olhos, fechou seu coração, não ouve mais. E a letra E, o Espírito Santo se entristece, conforme diz em Efésios 4:30. Não entristeça o Espírito Santo. Hebreus 3, versículo 7, aqui no capítulo 3, mesmo, versículo 7, versículo 8, não endureçais o vosso coração, não haja uma dura cerviz. Porque tem pessoas que o Espírito Santo está falando, ela está dura ali, não muda, não se arrepende, não se converte. E ainda extingue o fogo do Espírito Santo, conforme diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extinguis o fogo do Espírito Santo. Seu fogo se extingue quando a pessoa começa a apostatar. E ainda mais, ela começa a profanar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O santuário do Espírito Santo, ela começa a profanar. Finalmente, essa pessoa se afasta daquele que antes era, né, era crente. O Espírito Santo começa também, ele se afasta. Ele deixa a pessoa, porque ela era crente, agora já está profanando o templo do Espírito Santo, está extinguindo o fogo do Espírito Santo e está entristecendo o Espírito Santo. Quando começa a fazer isso, o Espírito Santo não vai ficar ali, ele é uma pessoa que se entristece e assim ele acaba se afastando dessa pessoa. Em quarto lugar, se a apostasia ela continua sem freio, o indivíduo ele pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação em Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece o seu coração para não atender a voz do Espírito Santo, conforme a gente vê aqui em Hebreus capítulo 3, do 7 a 19, ela continua a pecar intencionalmente. Olha só. Hebreus 10, 26 fala sobre isso. E ela se recusa a arrepender-se e voltar para Deus. Ela continua pecando com a intenção de pecar mesmo. E ela se recusa a se arrepender e voltar para Deus, se converter. Então ela pode chegar a um ponto sem retorno, em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. E aqui há um limite, né, para a paciência de Deus. A gente vê 1 Samuel 3, o capítulo 3, versículo 11 ao 14, Mateus 12, 31 e 32, entre outras passagens. E esse ponto, onde não há retorno, não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo de apostasia extrema está na administração, na exortação do Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E em quinto lugar, é próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos que vão se desviando da fé, e aqui em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 até o 3, e que se apartam de Deus, em Hebreus 6,6, ela não se consuma sem o constante deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo, como aconteceu lá em Mateus 12:31, sobre o pecado contra o Espírito Santo, que já começa
começa a delegar as obras do Espírito Santo como se fossem obras de demônios. E em sexto lugar, aqui é o ponto-chave. Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, conforme aqui Hebreus 3,12, vede, irmãos, é que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, aqueles que, por terem um coração incrédulo, um coração infiel, um coração mau, se afastam de Deus, podem pensar que ainda são verdadeiros crentes. Eles podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas com coração mau, coração incrédulo, coração infiel, eles pensam ainda que ainda são crentes. Mas a sua indiferença para com as exigências de Cristo, as exigências do Espírito Santo, e para com as advertências das Escrituras indica o contrário. E tem muita gente que pensa que ainda é crente e já apostatou da fé há muito tempo, porque ela não cumpre o mandamento de Cristo, ela não cumpre o mandamento do Espírito Santo, não ouve mais a voz do Espírito Santo. Então, uma vez que alguém pode enganar a si mesmo, o apóstolo Paulo exorta a todos, aqueles que afirmam ser salvos, examinai-vos a vós mesmos se você permanece na fé. Provai-vos a vós mesmos, você tem que fazer esse exame, você tem que ver se você permanece ainda na fé. Você deve se provar a vós mesmos, diz 2 Coríntios 13, versículo 5. Você tem que fazer esse exame, você tem que provar se você continua ainda na fé. E em sétimo lugar, quem sinceramente preocupa-se com a sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu a apostasia imperdoável. E as Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém pereça, segundo Pedro 3,9. Isaías 1, 18, 19, 55, do versículo 6 ao 7. E declara que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos, voltarem a Ele. Assim como nós vimos o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. Negou a Jesus, se escondeu, mas depois se arrependeu e voltou. O exemplo de Pedro, ele é bem claro para a gente no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16, no capítulo 26, versículo 74, 75, lá no Evangelho de João, 21, 15 a 22. Então, se você está notando isso, faz um exame da sua fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. E provai-vos a vós mesmos. Faça esse exame, prove a si mesmo e veja se você permanece na fé. Que Deus tenha compaixão e misericórdia tanto na minha vida quanto da sua, e que essa palavra sirva de edificação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, também lá no Facebook, siga-nos e deixa o seu like, gente. Deixa o seu like, compartilha essa palavra, porque tem muita gente que acha que ainda é crente e já apostatou há muito tempo. Que Deus tenha compaixão de nós. Deus abençoe, então, a próxima oportunidade.